parece que finalmente, depois de sabe-se lá quanto tempo no casulo, a candidatura de Sérgio Moro finalmente vai desabrochar. Quer dizer, disso só teremos certeza daqui a algum tempo, mas o fato é que o ex-juiz finalmente se movimentou de forma mais enfática nesse sentido, finalmente sinalizando a sua filiação a um partido político, traçando algumas alianças, no mínimo inusitadas, e, ao que tudo indica, se comprometendo a participar de um impactante evento promovido pelo MBL. Sim, pelos tontos do MBL, como o próprio Moro definiu anos atrás. Mas vamos lá. A propósito, você já me segue aqui no canal? Se ainda não me segue e se gosta do trabalho que eu realizo aqui no YouTube, então clique aí embaixo em se inscrever e aproveite e deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, porque isso ajuda o meu canal a crescer e a ser recomendado para mais pessoas que gostam desse tipo de assunto. E me siga também nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Twitter e Instagram, porque eu sempre posto coisas diferentes por lá também. E se você quiser colaborar financeiramente com este canal, que ainda não é monetizado, você pode me apoiar através do Padrim, com valores a partir de R$1 por mês. O link vai estar na descrição do vídeo. Como eu já falei em tantas outras oportunidades, o quebra-cabeça da chamada terceira via, ao que tudo indica, está longe de ser resolvido. O sonho de todos os defensores desse barco furado é que todos os mais de 10 nomes de possíveis candidatos à presidência da República e que se encaixam nessa tal terceira via se reúnam em torno de algum candidato mais viável, permitindo a esse tal nome forte chegar ao segundo turno, seja contra Bolsonaro, seja contra Lula ou algum de seus postes. Porém, parece que o nome de Sérgio Moro realmente tem alguma força entre alguns setores da chamada terceira via. Logo de cara, já posso afirmar, ele não é uma unanimidade, assim como ninguém será unânime. Afinal, a terceira via se trata basicamente de um amálgama mal feito de divergências políticas, rivais de outras épocas e egos inflados, gente que não abriria mão de sua própria candidatura em favor de quem quer que seja. E o pior de tudo, o apoio a essa alternativa, o apoio do povão mesmo, não é grande o suficiente. Em outras palavras, tem muito cacique para pouco índio. Pois bem, então o Sérgio Moro, ao que tudo indica, decidiu descer do muro. E não estou falando ainda de o ex-juiz ter se decidido por alguma visão política, longe disso. Estou falando de que, ao que parece, ele vai firmar a sua candidatura à presidência da República. Mas veja bem, isso ainda é incerto. Já se veiculou inclusive a possibilidade de Sérgio Moro ser candidato a senador, coisa que eu acredito que seria muito mais interessante para ele no fim das contas. De toda sorte, foi agendada para o dia 10 a filiação de Sérgio Moro ao Podemos, atitude essa que seria, teoricamente, a sua largada na corrida presidencial. O Podemos, você sabe bem, é o partido do senador Álvaro Dias, que concorreu à presidência da República em 2018, tendo uma quantidade de votos pouco expressiva. Dias já era apoiador de Moro e da Lava Jato naquela época, e ao que tudo indica, ele quer unir nesse movimento toda a política limpinha do Brasil, da qual eu já falei em outra oportunidade. Na certa, a luta contra a corrupção será o carro-chefe de uma possível campanha, não só do próprio Moro, como também de outros ex-integrantes da finada Operação Lava Jato, como Deltan Dallagnol, que deixou o Ministério Público Federal recentemente com vistas, ao que tudo indica, a entrar para a política. Moro talvez possa abrir mão, pelo menos em parte, dessa combativa aversão à corrupção para angariar para si algum apoio político, coisa que ele definitivamente não tem. Prova disso é que ele já deixou transparecer que ele adoraria ter a senadora Simone Tebet, do MDB, como sua vice, numa eventual chapa concorrendo à presidência. Naturalmente, se unir a um partido como o MDB, com um nome com alguma força como o da senadora, mas que ainda não ficou tão queimado por escândalos de corrupção como outros caciques do partido, seria um belo cenário para o Sérgio Moro. Essa fantasia do ex-juiz, porém, possivelmente é apenas isso mesmo, uma fantasia. Simone Tebet já foi apresentada como pré-candidata à presidência pelo MDB, embora todo mundo saiba que isso não vai para frente e que essa história toda não passa de uma manobra do vampirão Michel Temer, que, cansado de ficar deitado no caixão, resolveu migrar para as trevas dos bastidores políticos, conforme eu já falei também aqui em outro vídeo do meu canal. Ou seja, uma improvável aliança entre Sérgio Moro e MDB provavelmente não vai acontecer. O partidão, que é a cara do Centrão certamente, vai se aliar com quem tem maiores chances de vitória. Pois bem, se as conversas com o PMDB não têm lá muito futuro, o radar político de Sérgio Moro parece se voltar para outros rumos. Dias atrás, o possível presidenciável se reuniu com o presidente do PSDB,
Bruno Araújo, para conversar a respeito de sua candidatura e de uma possível candidatura única de terceira via. Ora, mas o Moro foi falar isso logo para o PSDB, justamente o partido que sequer consegue decidir quem será o seu próprio candidato à presidência, com os 3 nomes mais influentes do partido, João Dória, Eduardo Leite e Arthur Virgílio, disputando entre si a vaga para candidato derrotado à presidência. Vaga essa deixada por Geraldo Alckmin nas eleições passadas. Deixando de lado os partidos com alguma relevância nacional, o Sérgio Moro também se reuniu com algumas nulidades políticas. Ele travou conversas amigáveis com o presidente do Partido Novo, aquele mesmo que está derretendo totalmente, conforme eu já demonstrei em outro vídeo, e também com os líderes do Cidadania na Câmara dos Deputados e no Senado. Ou seja, até o momento, zero relevância, e especialmente zero apelo popular. Contudo, se segure na cadeira, porque agora sim eu vou falar sobre a mais importante e relevante aproximação política feita pelo Sérgio Moro, o MBL. Sim, aquele mesmo grupelho que reuniu todo mundo da terceira via e que conseguiu o apoio de umas 30 pessoas do povo mesmo, dos eleitores. Então, o ex-juiz da Lava Jato irá participar do congresso desse pessoal, provavelmente na esperança de catapultar a sua candidatura. Vai vendo. Sabe o que é o pior de tudo? Na minha opinião, o pessoal do MBL já estava praticamente implorando há algum tempo para que o Sérgio Moro definisse logo os rumos de sua possível candidatura. O próprio Mamãe Falei deixou isso claro na participação do MBL no Flow Podcast, criticando inclusive a indecisão do Moro. Certamente, os tontos do MBL não são tão tontos assim e já sacaram que aquele apoio tácito aos candidatos tucanos seria o último prego no caixão desse movimento, que, convenhamos, já está mais do que falido. Contudo, a essa altura, já devemos nos perguntar: quais são os pontos políticos em que uma possível campanha de Sérgio Moro se apoiará? Será que ele vai ficar só nisso de corrupção, imitando a campanha de Cristóvão Buarque em 2006, focada exclusivamente na educação? Se esse for o mote da campanha de Moro, ele estará com um sério problema. Afinal de contas, embora o tema da corrupção seja ainda muito caro para o brasileiro, o fato é que menos gente se importa com isso, passando a ter uma ideia mais ou menos parecida com aquela que eu expus no meu vídeo em que faço uma defesa libertária da corrupção. Quanto a temas que estão em alta e que também são importantes para o povo brasileiro, como a questão econômica, a questão dos armamentos, as liberdades individuais, o aborto, enfim, em relação a todos esses temas, não temos posicionamentos efetivos de Sérgio Moro. O máximo que temos são postagens vagas em redes sociais, das quais podemos tirar por alto o seu posicionamento político em geral. Mas não tenha dúvidas, Sérgio Moro é um estatista, uma coisa meio João Amoedo, com talvez um pouco mais de apelo popular, ainda que pequeno. Afinal de contas, nisso o Sérgio Moro também peca. Ele não tem um apelo popular que é necessário para eleger um presidente da República e que se mostrou fundamental para elevar Bolsonaro ao poder. Sérgio Moro tem um jeitão de juiz arrogante que o brasileiro costuma conhecer bem. O grande problema de Sérgio Moro, porém, é essa sua indecisão, essa falta de assertividade, esse ficar em cima do muro, faltando menos de um ano para as eleições. Sérgio Moro não apareceu publicamente dando certeza de sua candidatura ou de qual cargo pretende disputar. Ele apenas disse, vagamente, que seu nome está à disposição do Podemos, caso o partido queira mesmo lançá-lo à presidência. Vamos lá, isso parece mesmo uma atitude de quem é aguerrido, de quem tem sangue nos olhos e quer derrubar Bolsonaro e Lula nas urnas? Isso parece atitude de quem veio para ganhar e ficar? Vá por mim, a indecisão de Sérgio Moro vai lhe custar muito caro nas urnas. A essa altura do campeonato, ele já devia estar falando mais, aparecendo mais, sendo mais ativo nas mídias sociais e principalmente tentando dialogar com o povo, tentando superar essa pegada meio juiz arrogante que ele naturalmente tem. Mas onde está o Sérgio Moro? Do lado do que ele está, o que ele defende, contra o que ele se posiciona? O ex-juiz até o momento é um morno, e as urnas, como mostra a história recente, tendem a vomitar aqueles que não são quentes nem frios. Afinal de contas, o eleitorado brasileiro tende a não perdoar quem fica em cima do muro. Vocês lembram do caso da Marina Silva? Aliás, vocês lembram dela? Quando ela se filiou ao Partido Verde, perto da campanha de 2010, foi um verdadeiro frenesi. Imediatamente, ela foi lançada como candidata à presidência da República e, por fim, ela acabou por ter uma muito expressiva votação, quase 20% dos votos no primeiro turno, ficando num surpreendente terceiro lugar. Lembre-se de que estamos falando do Partido Verde, o partido do Eduardo Jorge. Em 2014, por outro lado, Marina Silva conseguiu novamente ficar em terceiro lugar,
tendo ainda mais votos que em 2010, desta vez, porém, competindo pelo PSB. Acontece é que daí em diante, a Marina Silva meio que sumiu da mídia e algumas pessoas começaram a notar o fato de que ela era um ser que aparecia de 4 em 4 anos, hibernando durante todo o intervalo de tempo entre as eleições. E, meus caros, não havia mais espaço para esse tipo de gente na política brasileira. Sempre se esquivando de responder de forma incisiva sobre temas importantes para a sociedade brasileira, Marina Silva foi pulverizada nas eleições de 2018, tendo menos votos que o Cabo Daciolo e praticamente encerrando sua carreira política ali mesmo. Agora pense no atual presidente, o Bolsonaro. Ele nunca deixou de aparecer publicamente, mesmo quando sequer se cogitava a possibilidade de se lançar a candidatura para o principal cargo do Executivo Nacional. E ele sempre falou claramente o que pensava, as pessoas gostando ou não disso. E foi isso que abriu caminho para que ele se consolidasse como uma opção viável e que agradava a grande parte do eleitorado, até que sua candidatura se tornou viável. Veja como a coisa aconteceu de forma inversa. Primeiro ele apareceu, foi conhecido, as pessoas conheceram as suas ideias, para depois ele se tornar um candidato. Acho pouco provável que Sérgio Moro chegue à presidência da República no ano que vem, porque eu acredito que ele errou terrivelmente desde o início de suas manobras políticas, quando ainda fazia parte do governo Bolsonaro. Acreditando que sua saída do governo acabaria por fazer desabar Bolsonaro, Sérgio Moro acabou apenas saindo como um traidor, queimando o próprio filme e, pior ainda, tirando o último apoio que restava a si próprio e à sua maior criação, a própria Lava Jato. Bolsonaro lavou as mãos e deixou que a cabeça de Sérgio Moro ficasse à mercê dos togados do STF. O ex-juiz planejou mal, muito mal as suas ações, acreditando em atores políticos mais do que ultrapassados. E eu acredito que dificilmente as coisas mudarão caso ele realmente se lance na campanha para a presidência. Volto a dizer, Sérgio Moro se beneficiaria muito mais de uma candidatura ao Senado, onde ele possui mais possibilidade de vitória e onde ele teria uns 8 anos de paz e de garantias de que não seria preso sabe-se lá por quê. Candidatando-se à presidência, Sérgio Moro terá apenas a real chance, isso sim, de atrapalhar tudo e a todos. A sua figura será sempre um problema, por um lado, para o Lula. Por outro lado, ele pode sim tirar votos de Bolsonaro. E como não poderia deixar de ser, ao competir com outros nomes de terceira via, Moro irá inviabilizá-los, além de inviabilizar a si próprio. Ao que tudo indica, o sonho do Planalto poderá ser o sepultamento da carreira pública de Sérgio Moro.